Saudações, Dr. William, saudações ao Isidro Fortunato, saudações a toda a equipa, a todos os técnicos do TV8 e aos nossos internautas que estão aqui a nos acompanhar. Assim também, Denis Tivani, saudações e receba o nosso abraço da pontada Angola, creio que está em Moçambique. Bom, a minha questão que não deixa de fazer um ruído na minha consciência é o facto de que Angola e Moçambique têm estado a comungar os mesmos ideais da ditadura e que no período eleitoral têm sempre procedido daquilo que em Angola, por exemplo, chamamos de censo. Censo é a contagem da população. E não sei se antes das eleições em Moçambique também tiveram este censo ou não. E por que eu faço esse reparo? Faço esse reparo no sentido de perceber qual é a lógica ou qual é a base da multiplicação dos votos por parte da comissão eleitoral. Porque se todos nós sabemos o ponto de partida, e teríamos que saber o ponto de chegada. Portanto, fica muito feio aqui ter o termo, por exemplo, a multiplicação. Não sei qual é a coragem que tiveram ou qual é o critério utilizado pela CNE para a multiplicação destes dados. Não sei se o Diniz já tem pelo menos uma ideia como é que se procedeu à multiplicação. Uma outra questão que eu queria, na verdade, colocar é a forma como está agora a situação em Moçambique. Qual é o posicionamento das Forças Armadas? Porque nós aqui em Angola temos, se calhar, 3 órgãos que dão um pouquinho mais de medo, a polícia, as Forças Armadas e outros órgãos por ali. Mas como é que está o posicionamento atual da segurança de Moçambique? Em relação ao empolamento de votos, ela não tem uma relação com o recenseamento. Entretanto, o recenseamento eleitoral, que é sempre feito aqui em Moçambique, antes das eleições, acaba por ser uma espécie de um filtro para a gente perceber se efetivamente houve ou não enchimento de urnas. O empolamento adveio do fato de que a Frelimo está convencida que tudo aquilo que, ao nível das mesas, nós temos aqui, vamos lá, 4 níveis. A contagem começa no nível das mesas, depois passa para o nível distrital, depois passa para o nível provincial e, por fim, passa para o nível nacional. Então, a nível das mesas, desta vez, é como eu expliquei, de forma ostensiva, desregrada, eles aumentaram o número de votos de forma escrita mesmo. Ao redigirem as atas dos editais, eles puramente empolavam os números. Mal percebessem que o engenheiro Venâncio tinha ganho naquele local, eles empolavam os números, trocavam, basicamente. Então, aquilo foi escrito. Em algumas mesas, porque era difícil fazer esse enchimento, trabalhavam com essa adulteração, trabalhavam com enchimento de urna. Então, depois, quando fosse aberta a urna, percebia-se que o número de votantes, ou o número de votos depositados nas urnas, era superior ao número de votantes, porque quem dá um número de votantes é o caderno, que traz a lista. A cada vez que o eleitor chega, entrega o cartão e é dado uma baixa. Então, o homem que controla a lista, que são os delegados também, eles percebem que vamos lá, são 300 votos, mas nós temos, por exemplo, 400 ou 500. Então, eles começavam a retirar um número de votos, que é para dar aquele número que está no caderno, mas retiravam o número de votos que dessem vitória ao engenheiro Venâncio. É aquilo que eu disse, só que depois dá este problema sociológico, que é uma tendência que não faz qualquer sentido. Portanto, o número, o recenseamento eleitoral não foi a sua base para fazer esta alteração.
Agora, nós, quando fizemos depois o controle, baseamos-nos não só no número de votantes, é o número de eleitores inscritos, que é adquirido a partir do recenseamento eleitoral, mas também fizemos por um segundo dado, que é a abstenção. Este dado é importante por quê? Porque nós, a partir da CNE, e mesmo pelo comportamento dos editais, nós conseguimos perceber a tendência em termos de quantidade de eleitores, não é? Sim, quantificação. Quantos terão ido às urnas? E aí se estabelece uma espécie de um rácio. Nós já sabemos mais ou menos qual foi o nível de abstenção. Então, se você tem um número de eleitores inscritos que é a partir do recenseamento e você tem abstenção, então você já sabe quantos votaram. Porque terão votado de 1, 2, 3, 4, até que onde este filtro, que é o nível de abstenção, já dá. Então, qualquer tendência de voto que ultrapasse o nível de abstenção, a gente percebe que houve enchimento de urna. Não bastou só a gente ver esse comportamento sociológico. Pior ainda se o nível de votação não só ultrapassar o nível de abstenção, como ultrapassar o nível de eleitores inscritos. Aí sim vai muito diretamente a questão que me faz da relação entre a inscrição dos cidadãos, eleitores ativos e os votos que a CNE trouxe à ribalta. Portanto, Diniz e Pedro Caiala. Diniz e Pedro Caiala. Então agora percebo porque que o presidente da CNE de Angola teve lugar de destaque nas eleições moçambicanas. É que isto que estás a contar verificou-se precisamente em Angola também. Ora, Exatamente. Ele tinha uma experiência bastante para emprestar aos moçambicanos. Exato. Exatamente. E, na verdade, aqui o que tem havido é uma entrega de sinergias entre Moçambique e Angola, porque o nosso presidente também esteve aí nesta vitória estranha do João Lourenço, não é? Contra o Adalberto, que é uma coisa completamente inexplicável. Nós conseguimos perceber o comportamento social a partir da campanha eleitoral, por aí em diante, e não faria qualquer sentido que existisse uma vitória por parte do MPLA. Portanto, eles têm estado a convergir e a dividir sinergias para a fraude. Agora, Caiala, em relação à atual situação, nós temos aqui uma situação, falamos da intervenção militar e das outras forças que são paramilitares. Mas antes de entrarmos para aí, Diniz, vamos dar sequência para que o nosso público-alvo tenha noção. Com essas irregularidades, chegamos ao CC. Exato. O CC dividia também opiniões. Será que seria desta vez que uma mulher iria cunhar as suas impressões digitais junto da lei, da liberdade, da democracia, ou iria atear o fogo? Na tua opinião, o que é que o CC, que deveria colocar-se como tribunal eleitoral, não fez e devia fazer? Ok. William, nós aqui temos estado a falar sobre um conceito que é verdade eleitoral. E as pessoas perguntam o que é verdade eleitoral. Nós damos a verdade eleitoral a partir de duas leituras. Uma é a verdade eleitoral do ponto de vista operativo e a outra é a verdade eleitoral do ponto de vista jurídico. Do ponto de vista operativo, nós em Moçambique temos um grupo que é formado por duas instituições, chama-se STAI, que é Secretariado Técnico de Administração Eleitoral, e temos a CNE, que é a Comissão Nacional de Eleições. Estas duas fazem a administração eleitoral, organizam as eleições, é o braço operativo, e depois temos o Conselho Constitucional, que é também
uma ferramenta da administração eleitoral, mas de foro jurisdicional. Porque a lei moçambicana prevê recursos, a CNE, do ponto de vista administrativo, podemos assim dizer, é uma das instâncias e o Conselho Constitucional é a instância de recurso. Mas muitas das questões que podem ser levantadas, lembram que eu falei de 4 etapas, apuramento parcial, que é o nível das mesas, apuramento intermédio, que é o nível do distrito, apuramento provincial e, por fim, o apuramento nacional. Portanto, quando estamos a este nível de apuramento parcial ou apuramento de nível distrital, havendo questões suscitadas pelos participantes, pelos concorrentes às eleições, quando é feito o recurso, não vai diretamente ao Conselho Constitucional, aí vai a um tribunal judicial. Havendo inconformidade, não é, por parte de quem submeteu, aí sim faz-se o recurso para o Conselho Constitucional. Então, a verdade eleitoral, neste caso, do ponto de vista operativo, tem que ser feita pela CNE e pelo STAI. O que aconteceu aqui? O Conselho Constitucional, depois de ter recebido os nossos recursos, e com as evidências que são as atas editais, decidiu fazer o trabalho do STAI e da CNE, que é fazer o trabalho operativo. E, de acordo com aquilo que são os conceitos básicos de um tribunal, que neste caso é o Conselho Constitucional, ela não pode fazer trabalhos que sejam técnicos. Uma coisa é fazer a conferência, mas isso faz-se com documentos que lhe chegam. Não lhe dá o direito de abrir urnas, de verificar editais, de contar votos. Não. O que ela devia ter feito? Ela devia ter mandado o processo de volta. Até porque a própria CNE já tinha dito que encontrara irregularidades. Entretanto, por causa do prazo que a própria lei demanda, ela tinha que remeter ao Conselho Constitucional. Ora, não só por esse motivo, mas deriva da própria lei que o Conselho Constitucional, acontece aqui em Moçambique, nos tribunais judiciais, os juízes não decidem sozinhos. Tem, sim, juízes eleitos, mas nos processos, a processual judicial demanda que o processo, antes de ser concluído ao juiz, passa por um promotor público, que é o inspetor da legalidade. Então, também há um nível do Conselho Constitucional, que é um outro órgão de soberania. Então, impõe-se que a Procuradoria-Geral da República, ao mais alto nível, faça também a inspeção para perceber se o processo eleitoral decorreu dentro daquilo que a forma jurídica, a forma das normas emana. E esta Procuradoria-Geral da República disse de forma tão clara que as eleições não decorreram de acordo com o preceituado legal, não decorreu de acordo com as tecnicidades que deveriam ter, de acordo com os procedimentos e, obviamente, todo o apuramento que a CNE trouxe era acientífico. E, basicamente, aqui promoveu para que aquela deliberação da CNE não ocorresse. Então, como vê, não foi só pelo fato da CNE ter dito que encontraram irregularidades, mas também a própria Procuradoria. Isso deveria ter conduzido o Conselho Constitucional a devolver o material para a CNE e o STAI fazer o seu trabalho ao nível de base. E aí nós, os concorrentes, que chamamos interessados e contra-interessados, o Isidro perguntou sobre que instituições terão observado as eleições. Aqui em Moçambique, são essas que eu contei, e essas instituições, se tivesse assim agido o Conselho Constitucional, todos esses interessados e contra-interessados iriam voltar a fazer a observação. Portanto, a abertura das urnas, o controle com os cadernos e em diante. Então, isto não aconteceu. Então, aqui houve praticamente uma usurpação de competências. O Conselho Constitucional fez a vez do STAI e da CNE e depois, o que aconteceu? Fez isto sozinha. Agiu como STAI e como CNE para fazer o trabalho operativo, mas depois agiu ao mesmo tempo como um tribunal e não permitiu que os interessados, que são os partidos candidatos representantes, estivessem ali a fazer a observação no momento em que ela estava a controlar as atas, que não devia, não é? Basicamente é isso. Então, a verdade eleitoral, do ponto de vista operativo, é aqui onde falha. Então, mas existem outras formas, que é a verdade eleitoral, do ponto de vista jurisdicional. E isto advém da máxima de que nós somos
um Estado de direito democrático, significa que a nossa Constituição, por ser normativa, é ela que emana as leis que regem as instituições que o próprio Estado encontrou como aquelas que iriam fazer a administração do Estado. Então, em função disso, o processo eleitoral ele também é meramente jurídico. E como é que isto acontece? Porque a CNE, instância máxima, não é? Temos aqui as 4 etapas. Esta instância, quando determina o resultado ao nível nacional, já não se mete um recurso para o Tribunal Judicial, mete imediatamente para o Conselho Constitucional. Isto deriva da própria lei. Então, o que acontece aqui? Aqui acontecem as regras as mais elementares das regras processuais. Há quem diga que não, mas a processual eleitoral é diferente da processual civil. Não, até este ponto não é. Por que não é diferente? Não é por causa do princípio da transparência. O princípio da equidistância, o juiz em relação às partes. O princípio do contraditório. O princípio da economia processual. E por aí vai. Estes são princípios transversais a qualquer tipo de processo. Não é por isso ser um processo eleitoral que não se vai basear nestes princípios. Portanto, quando a CNE diz que Daniel Chapo e a Frelimo ganharam a partir da sua deliberação, esta deliberação tem um tempo para ela ter efeitos que são de irrecorribilidade, ou por outra, transitar em julgado. Se dentro desse tempo existir um protesto, que é o recurso, praticamente anula, não é? Pode ser de forma suspensiva ou meramente devolutiva, mas anula a decisão. Esta decisão deixa de valer. E nós, dentro do prazo de 3 dias, nós submetemos o nosso recurso. Logo, do ponto de vista de verdade eleitoral, nesta ramificação jurisdicional, a verdade eleitoral, a primeira que tinha que acontecer é que todos os efeitos daquela deliberação deveriam cessar. Então, e a própria lei, penso que é a linha D, do número 2, do artigo 243 da Constituição da República, diz claramente como é que o Conselho Constitucional deve agir. E esta linha diz assim: o Conselho Constitucional aprecia, primeiro, as reclamações e os recursos. Só depois é que vai a fase da validação e proclamação. Portanto, o Conselho Constitucional omitiu-se, portanto, foi inerte em relação a isto e mandou que a fase do contencioso, que é das reclamações e dos recursos, passasse à fase da validação. Ou, por outra, quis apenas receber os recursos e depois ler um acórdão. E não é assim como se procede. Portanto, é isto que o Conselho Constitucional deixou de fazer. Ao deixar de fazer isto, então, o que aconteceu? Perdemos um momento de haver o verdadeiro julgamento, com todos esses princípios que eu disse. Mas, por exemplo, uma coisa que teria acontecido, e seria uma coisa sui generis, era que, porque assim também aconteceu a partir de vamos conhecer a partir de uma das deliberações da CNE, que o Partido Frelimo foi o único que teve todos os delegados de candidatura a participarem nas eleições. Ou por outra, se a deliberação da CNE dá vitória a Frelimo, e nós temos um recurso que dizemos que não é verdade que a Frelimo ganhou. Quem ganhou foi Podemos e foi o engenheiro Venâncio. Nós estamos a contrariar aquilo que era a ansiedade da própria Frelimo. Logo, porque o nosso apuramento parcial, ou a nossa contagem paralela, não é, fere aquilo que são os interesses do Partido Frelimo, cabia ao Conselho Constitucional notificar, até chama-se citar a Frelimo, para ela dizer daquilo que bem entender. Uma das questões que poderia ter feito a Frelimo era apresentar as suas atas e editais e a sua contagem paralela. Isto não aconteceu. Portanto, estamos a começar a dizer aquilo que o Conselho Constitucional não fez. E isto é, como estava a dizer, deriva de uma regra simples que está no nosso Código do Processo Civil, penso que é o 519 do Código do Processo Civil, que fala sobre o princípio do contraditório, dizendo que as provas que querem ser dadas a fazer efeito no processo não tomam efeito sem que a parte a quem esse efeito iria causar tome uma posição. Então, o que estamos aqui a dizer é que o Conselho Constitucional não aplicou as regras mais básicas, estamos a falar de princípios mais básicos do direito processual. Mas, mais do que isso, o Conselho Constitucional também não nos notificou da contestação da CNE face ao nosso recurso. Porque se nós estamos para destronar todas as alegações que a CNE fez em relação a CNE fez ao nível da sua deliberação,
Então, tem que dar direito a esta CNE de se pronunciar em relação ao nosso recurso. E chama-se contestação, acontece em qualquer tribunal. Então, e a contestação por via da transparência, do princípio da transparência, da equidistância, o princípio até da própria informação, então, significa que o Conselho Constitucional devia nos ter notificado a nós e aos outros participantes do processo eleitoral. Como vê, há uma série de questões escangalhadas puramente por motivos políticos pelo Conselho Constitucional e não fez. E isto afetou a verdade eleitoral do ponto de vista jurisdicional. Então, é isso que se me oferece dizer, Tony. Obrigado.